meu outro eu. Bom, o nome do meu entrevistado nesse quadro você já sabe, Marcelo Duarte. Só converso com Marcelo Duarte. E o Marcelo Duarte em questão aqui vai fazer aniversário agora em março, já vou dar os parabéns antecipadamente. Quantos anos, Marcelo Duarte, você vai fazer? Você é muito mais jovem do que eu, quantos anos? Não, muito mais também não, né? 44. 44. Eu já vou fazer 57 agora em outubro, ó. Ah, mas tá bem, tá no formal, meu irmão? Me explica aí como é que é esse negócio. E o Marcelo Duarte, que está aqui hoje comigo, mora em São José dos Campos, mas é de outra cidade que eu vou contar daqui a pouquinho, e é produtor musical, músico e produtor musical. E essa nossa conversa, Xará, vem bem a calhar, porque eu tenho um filho de 14 anos, o caçula, o Antônio, que ele resolveu que quer ser produtor musical, já escolheu a profissão dele. E eu queria saber se eu dou uma força ou eu dou uma surra nele. O que você acha? Depende do que ele vai produzir. Dependendo do que ele vai produzir, você escolhe qual das duas coisas você vai fazer. O que faz um produtor musical? Então, tem muita gente que acha que o produtor musical ele é aquele cara que pega o seu trabalho e lança, faz você acontecer, faz você estourar. Não. Na verdade, o produtor musical é aquele que cuida do seu trabalho do musical, do álbum. Ele quem escolhe, por exemplo, com você o estilo de música que você vai gravar, que estúdio vai usar, que músicos vai usar, para onde vai a parte, sabe, musical do artista. Ele é o responsável, desde o início ao final da gravação de um álbum, por exemplo, na escolha de músicos, né, todo o processo. Então, ele, na verdade, é como se fosse um assistente do artista técnico, um assistente técnico do artista para colocar aquilo que o artista quer, aquilo que o artista anseia, transformando isso em música para o artista ter o que ele está querendo, o que ele está precisando. Entendi. Então, o produtor ele tem a parte técnica do que o artista anseia e transforma isso em música para o artista. E é um bom mercado de trabalho, Marcelo? Olha, e não. Por quê? Como eu me dediquei à parte religiosa, né? Como eu tive minha conversão, né? A minha banda é religiosa, eu tenho trabalho, né, religioso como missionário, muita coisa dentro da igreja não rola tão bem quanto fora da igreja, né? Muita gente quer, às vezes, as coisas de graça. Não, para Deus tem que ser de graça. Não, então, entendi. Então, você é dentista, né? Então, quando eu for lá, você vai atender de graça, né? Porque eu sou missionária para Deus. Então, assim, no meio religioso tem um pouco dessa coisa complicada entre dinheiro e o trabalho quando se trata de música. Quando se trata de qualquer outra coisa, não tem problema. Mas quando se trata de música, o pessoal acha que é um dom que recebeu de Deus. Também acredito nisso, obviamente. Mas não significa que eu precise aplicar isso gratuitamente e deixar de comer na minha casa, né? Mas sim um bom mercado a partir do momento que você tem dedicação, que você tem, né, responsabilidade, enfim, o que qualquer outra profissão exige. Se você for dedicado e tiver responsabilidade, com certeza é um bom mercado, sim. E você tem que saber tocar muitos instrumentos, você tem que conhecer muita música para ser um bom produtor? Sim, exatamente esse é o ponto. Você não precisa necessariamente tocar aquele instrumento, mas você precisa saber como que ele funciona. A região que aquele instrumento trabalha, por exemplo, contrabaixo, vai de notas tal até tal. Por exemplo, sax, tem vários tipos de sax, soprano, alto, tenor, barítono. Você tem que saber a região que cada sax trabalha para você escrever para aquele músico tocar. Você não precisa exatamente saber tocar sax, mas você precisa conhecer o instrumento, saber as limitações do instrumento para você conseguir escrever uma partitura para aquele instrumento sem, né, se quiser que o baterista faça o solo de The Final Count, não tem jeito, né? Tudo do. Então você tem que ter uma certa noção. Mas eu acabo tocando um pouco de vários instrumentos. Eu acabo sendo multi-instrumentista por causa disso. E você estudou música ou foi uma coisa meio autodidata, assim? Foi praticamente autodidata, porque eu cheguei a estudar música quando eu tinha 12, 13 anos, fiz 6 meses de aula de violão, assim, em projeto de prefeitura, sabe, aquela coisa simples, né? E depois, videoaulas, correndo atrás, com amigos, né? Mas estudar mesmo,
Não, nunca cheguei a estudar. Foi praticamente autodidata, assim. Bom, você mora hoje em São José dos Campos, mas nasceu no Espírito Santo, em Cachoeiro de Itapemirim, terra do Roberto Carlos. Lá toda criança tem que saber tocar música do Roberto Carlos, cantar música do Roberto Carlos. Qual é a sua relação com o Roberto Carlos? Então, você sabe o nome da mãe dele, Lady Laura, né? Sim. Então, a minha avó e a minha mãe, na verdade, era irmã de leite do Roberto, né? Porque a minha avó e a Lady Laura compravam leite na mesma padaria. Então, assim, essa é uma piadinha horrorosa que todo mundo faz lá em Cachoeiro para dizer que é próximo do Roberto. Mas, enfim, não, cara, é engraçado porque, assim, o Roberto é um cara muito querido na cidade, obviamente, né? Levou o Cachoeiro, o nome da cidade, uma cidade pequena, de interior, mas levou o nome da cidade para muitos locais. Mas, assim, como todo mundo, ele tem aquele pessoal que não é muito fã dele, né? Então, não diria que cresce, não, mas é muito difícil qualquer músico de Cachoeiro não saber tocar ou cantar pelo menos uma musiquinha dele. E você já saiu de Cachoeiro na época que era músico ou antes? Não, então, eu saí de casa aos 14 para começar a tocar em bandas de baile, etc. Aos 14 eu saí de casa e tocando em bandas assim lá no Espírito Santo mesmo, no norte do estado, mas por lá. E em 2000 eu resolvi mudar de vida, vim para Cachoeira Paulista, que é a terra da Canção Nova, né? Vim para Cachoeira Paulista, falei, não, eu quero isso aqui, independente do que eu vou ganhar, o que vai acontecer. E dali para frente veio toda a história do Anjo de Resgate, toda a história do Ministério, das produções musicais, todas começaram ali. Mas eu saí de casa com 14 para já tocar em banda de baile, fazendo baile, viajando, dormindo em qualquer lugar, daquele jeito que, né, todo mundo começa. Conta do Anjos do Resgate, porque eu conheci seu trabalho pelo Anjos do Resgate, assim, olhando na internet, às vezes a gente procura pelo nosso nome, né? E aí você aparecia toda hora. Conta um pouquinho desse projeto. Então, cara, na verdade é uma banda que surgiu no ano 2000, né? Vamos fazer aí 21 anos de carreira agora em julho. Vários projetos lançados, 12 CDs, se não me engano, 3 DVDs, várias premiações, graças a Deus, discos de ouro, platina dupla. E apesar de vivermos disso, ser uma profissão, em primeiro lugar vem a parte ministerial, né? A gente preza pela questão religiosa da coisa. Então, assim, é muito bacana poder conciliar isso, sabe? A coisa que eu amo, música. Outra coisa que eu amo fazer, que é tocar, estar no palco, viajar, etc. E juntar isso tudo com a minha parte religiosa. Então, assim, tô no céu. É um trabalho muito bacana. E nesses 21 anos aí, a gente recebeu muita coisa bacana de volta, sabe? Não só de premiações, mas de testemunhos, de pessoas, sabe, que mudaram a vida. Não estou falando nem no âmbito religioso, não. Pessoal mesmo, sabe? Pessoas que às vezes pensavam em tirar a própria vida ou terminar um casamento, não falava com os pais há anos. E o Anjo de Resgate tem muito isso nas músicas, de trabalhar o cotidiano, falar de família, falar de amigos, sabe? Falar de situações da vida. Não é só o Deus em si. A gente fala as coisas boas de Deus também, as coisas boas que circulam Deus. Então, isso é um diferencial do Anjo de Resgate. A gente vem nessa toada aí, vamos fazer 21 anos já. E você já tinha conversado com algum outro Marcelo Duarte antes, assim, cruzado com algum Marcelo Duarte? Não. Eu sei que o nosso nome eu vou te falar, hein, cara. Você vai ter programa para uns 10 anos para você fazer, né? Porque, cara... No dia que eu fui fazer vestibular, só na minha classe, né? Imagina, era num bairro, numa classe, já eram 3 Marcelo Duarte, mais eu. Falei, deve ter Marcelo Duarte até não poder mais. Eu tive a oportunidade de conhecer, mas não pessoalmente, eu tive a oportunidade de conhecer que a gente só trocou mensagem, um cantor, se eu não me engano, ele é evangélico do Nordeste. Marcelo Duarte também. Mas assim, foi só uma troca de mensagem rápida, mas chegar a conversar assim, e inclusive achar engraçado os nomes na tela. O pessoal entra, de repente, e fala, tá errado, não é? Não tá. E alguma vez
o nome te causou algum embaraço, alguma história curiosa, divertida? Cara, com você. Teve uma boa com você. Na minha página do Facebook, uma vez eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando exatamente assim: oi, Marcelo, tudo bom? Sou muito fã do seu trabalho, o Guia dos Curiosos é maravilhoso, que não sei o quê. Você não teria como me mandar um livro autografado? Aí, né, eu fui lá e respondi: olha, eu acho que você está confundindo os Marcelos, né? Eu sou Marcelo Duarte também, mas eu sou músico, né? Eu acho que você está falando do escritor. Ela, nossa, me desculpa, não tinha como, né? Você vê nas palavras da pessoa que ela está totalmente sem graça. Me desculpa, realmente eu fiz confusão, mas eu amo Anjos de Resgate também, que não sei o que, você está bem, não sei, você não pode me mandar um CD autografado? Ela queria ganhar algum presente, né? Ela queria, de alguma coisa ela queria. Mas quando me pedem eu dei livro... o CD para ela, e eu dei o CD para ela. Quando me pedem livro, eu falo, não é comigo, eu mando para a tua página. Entendi. Entendi, boa. Agora, se você tivesse dito que era dentista, ela pediu o quê? Para você cuidar do canal dela, né? Não sei. Talvez. Dá um aparelho de graça, uma faceta, né? Dá umas facetinhas novas de graça. Mas é interessante, Marcelo, por causa, por exemplo, há um tempo atrás, exatamente por causa de ser um pouco comum o nome, algumas pessoas me sugeriram, porque o meu nome é Marcelo dos Santos Duarte. Algumas pessoas me sugeriram trabalhar o Santos ao invés do Duarte. Até porque tem tudo a ver com o meu trabalho, né? Com a história do Anjos, etc. Né? Santos seria muito mais, talvez, comercialmente falando, seria muito mais interessante, talvez, o Santos. Mas tem tanta história com Marcelo Duarte. É um sobrenome tão lindo, modéstia à parte aqui entre nós, é um sobrenome tão lindo. Carrega uma história do meu pai, sabe? E desde lá, da época dos 14 anos lá, quando eu comecei, né, a viajar com bandas, a gente gravou alguns CDs, eu já trabalhava o nome Marcelo Duarte, falei, quer saber? Sem falar que tem gente que achar que era numerologia, né? E no meio religioso, esse negócio assim, a gente tem que andar meio pisando em ovos, porque é um pouco complicado. Então, aí eu resolvi manter o Marcelo Duarte também, mas cheguei a pensar na possibilidade de não ter essa entrevista hoje. Você mudar, né? Não, eu já não uso mais o Duarte, vamos cancelar a entrevista. Vamos embora. Vou mudar agora, gente, valeu. E como você está, então, nas redes sociais? É Marcelo Duarte. Então, na verdade, por causa dessa situação, né, de termos vários homônimos, né, com o Marcelo Duarte, eu acabei meio que assumindo Anjos de Resgate na frente, ou Anjos, sabe, vinculando ao Anjo de Resgate o nome Marcelo Duarte. Então, quando a pessoa geralmente procura Marcelo Duarte, acaba achando você. Né? Às vezes está eu perdido no meio lá, mas acaba achando você. Quando a pessoa põe anjos, a palavra anjos juntos na procura, aí já, né, já consegue direto me achar. Então, eu acabei vinculando isso. O Facebook está Marcelo Duarte Anjos de Resgate, se não me engano. O Instagram está marceloduarte.anjos. Então, assim, eu estou trabalhando anjos junto com o nome para poder dar essa meio separadinha. Que legal. Adorei conversar com você, Xará. Meu querido. Como eu te falei, muitas vezes você fica dando uma olhadinha para ver o que estão falando de você, colocava Marcelo Duarte, aparecia você, e quando a gente criou esse quadro, eu falei, eu preciso entrevistar esse Marcelo Duarte. Tenho muita curiosidade de te conhecer. Que bom que acabou dando certo esse encontro. Agradecer demais. Parabéns pelo seu Flamengo. A gente nem falou disso. Tem seus 2 filhos também. São curiosos? Rapaz, o mais velho é mais de boa. Agora, a menina, eu vou te falar, eu tenho medo dela. Eu tenho medo de onde ela vai chegar. Que legal. O que ela vai aprontar, mas é muito legal. Eu que agradeço muito, Marcelo, foi muito bacana. Também já te conheço de longo tempo, né? Não tem jeito, exatamente, não tem jeito de não procurar o nome para ver o que está acontecendo e a gente acabar se esbarrando. Mas foi muito bacana poder participar, obrigado pelo carinho. Queria te pedir um livro autografado. Eu vou te mandar o meu CD, tá bom? Não, eu vou pegar por WhatsApp o seu endereço, eu vou te mandar, mas vou mandar em nome dos seus filhos, depois você me dá o nome deles, tá bom? Tá, eu te falo. Combinado. Aí você fala, olha, papai escreveu para vocês, ó, entrega.
Que legal. Muito, muito obrigado pela sua entrevista. Valeu, meu querido. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. E agora, aqui no nosso Olá Curiosos, nós vamos chamar... tem a dinastia, né? Eu vou chamar a Beatriz Duarte, que é minha filha, tem um quadro aqui também, e aí ela vai apresentar agora o Papai Não Sabe Tudo. Valeu, Xará. Um Valeu, abraço meu para irmão. você.